Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar, sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo a esse novo propósito de oração. Hoje iniciamos 7 dias de oração, 7 dias do nosso propósito, para que Deus possa se relacionar conosco de maneira mais intrínseca, mais perto, mais próxima, para que nós possamos saber escutá-lo, saber ouvir a Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Deus tem muitas formas de falar conosco. Deus fala conosco através dos sonhos, através de visões, através da audição, através da impressão no espírito, na alma, através do pressentimento. Ele fala conosco através das nossas mentes. Então, traz aquela energia e a gente sente qual é a vontade dele através de nós mesmos, mas nós precisamos estar alinhados a Deus para que nós possamos fazer deste ouvir, deste sentir a vontade dele, alinhado à nossa vontade também. Então que nós possamos sempre estar em conexão com Deus e sempre renovando essa conexão, sempre ligando na terra para que seja ligado no céu. Então nós precisamos estar muito atentos a tudo isso que Deus nos mostra. E durante esses 7 dias eu vou mostrar para vocês sempre um pouquinho das formas diferentes com que Deus fala conosco. Deus nos chama a atenção, nos coloca diante dele e diante das coisas, né, que podem acontecer ou não, no que é livramento, em diversas coisas, para que nós possamos entender como funciona Deus. Nós temos que estudar a Deus, você sabia disso? Nós temos que estudar a palavra dele para entendermos como ele funciona, como ele conversa com os seus filhos, o que ele quer de nós, como ser obediente a Deus. A palavra nos diz que só aqueles que são obedientes é que conseguirão ouvir a Deus. Porque se nós não somos obedientes, nós não temos como ouvir a palavra de Deus, o próprio Deus vindo até nós. Não tem como. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela está aqui, à disposição. Então, que nós possamos fazer bom uso dela. E uso verdadeiro. Ler a palavra todos os dias. Porque ela é a nossa espada. Ela é a nossa defesa. É com ela que nós cortamos todo o mal. É que nós limpamos o nosso corpo. É que nós limpamos a nossa alma e espírito. É com a palavra, que é a nossa espada, é que nós podemos lutar contra aquele que é o diabo e que atenta, tormenta as nossas vidas. Assim como Deus veio nos ensinar a oração do Pai Nosso, para que nós pudéssemos ficar bem na terra, protegido, e pudéssemos ser orientados da maneira correta de como se orar, de como se falar, porque os discípulos pediram a Jesus: Senhor, Senhor, nós não sabemos orar, nos ensina. E Deus ensinou o Pai Nosso. Então, que nós possamos sempre estar observando a palavra dele, para que nós não possamos cometer erros de Deus falar conosco e nós não ouvirmos. Nós estamos distraídos, olhando para outra direção, e Deus ali gritando nos nossos ouvidos, e a gente sem escutar. Porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Deus fala sim conosco, mas nós não escutamos. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21, diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, gente, o Espírito Santo, ele vem, sim, ele vem sobre nós, ele vem nos trazer discernimento, ele vem nos trazer sabedoria do Senhor, ele vem nos trazer toda aquela bagagem do próprio Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando tudo se apagou, a terra ficou na escuridão, a 9ª hora. E naquele momento, todos perceberam que realmente era o Messias. E aí Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos curados.
E após esse evento veio o quê? O Espírito Santo de Deus sobre nós. Então é o Espírito Santo de Deus quem nos convence. É o Espírito Santo de Deus quem fala conosco. É o Espírito Santo de Deus quem nos traz as boas novas. É Ele. E nós, na nossa oração, nós devemos buscar sim a presença do Espírito Santo, para que nós possamos ser orientados na vida daquela vontade que é do Pai, que é do Deus, que é do Todo-Poderoso. E por muitas das vezes, por mais que nós possamos estar pensando que nós estamos tomando caminhos errados, mas quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, quando nós estamos próximo dele, perto dele, e não titubear na oração, em nos entregarmos à vontade dele, ele vai com certeza consertar os nossos caminhos. Às vezes pode demorar. E esse consertar do caminho, a gente às vezes perde tempo. Vocês lembram dos hebreus, do deserto, o povo de Deus, que ao invés de fazer uma caminhada em 40 dias, se transformou em 40 anos, porque eles ficaram dando círculos e círculos e círculos. Eu sempre falo isso aqui para vocês, para que vocês entendam o que é o tempo de Deus. Deus não vai te dar presente nenhum enquanto tu não estiveres preparado para receber. Deus não vai te colocar pérola. Ele não dá pérola a porcos. Exatamente. É isso. Imagine Deus te dando uma coisa linda, maravilhosa nas tuas mãos e tu não sabendo o que fazer com isso. É como um homem insensato que pega uma mulher e tira de dentro da casa dela, uma mulher cheia de virtude, e trata mal ela dentro de casa. É uma pérola na mão de porcos. Exatamente isso. Como um pecador com uma pessoa pura. Então, as coisas, por isso é que Deus, a palavra de Deus diz, não se sente como os ímpios. Você tem que ajudá-los. Lembra que eu disse ontem para vocês, ainda aqui, nenhuma palavra, no propósito passado? Pois é. Nós temos sim que ajudar essas pessoas, mas não nos misturarmos a elas, porque elas são pecaminosas. E se você tem pureza, você precisa buscar continuar na tua pureza, porque é assim que Deus nos quer. Lembre-se que ninguém entra nos céus se não estar como uma criança. Ou seja, a criança tem pureza e nós precisamos estar sempre santificados. Amém? Para compreendermos isso aí. Então aqui eu vou dar mais uma leiturazinha para vocês, mais uma lidazinha para vocês, perdão. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia ou escritura provém da interpretação pessoal, ou seja, nós não interpretamos nada. Nada vem de nós, é tudo de Deus. Pois jamais profecia alguma teve origem na vontade humana. Então é Deus quem dá a profecia. A palavra profética é dada por Deus. Mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele está em você, ele está em mim, ele está em nós. E toda a palavra dita, por exemplo, a minha palavra dita aqui para vocês, ela é impelida pelo Espírito Santo de Deus. Eu recebo insights. Sempre que eu venho aqui com vocês, que eu me sento aqui nessa cadeira, que eu oro aqui, eu oro em pé antes, aqui, dentro do consultório, antes de começar a fazer as minhas orações com vocês, eu sempre me preparo. E aí começam a vir os insights, e aí eu começo a ter visões, e aí eu começo a escutar vozes, eu começo a ver coisas escritas na minha frente. Então Deus vai mostrando, Deus vai profetizando em nós. Então tudo isso vem do Pai, não é de origem humana. Então você tem que estar preparado para receber tudo isso. E aquilo que Deus sabe, que você precisa saber para que você siga o teu rumo mais assertivamente. Deus sabe o que você precisa saber para que você lide bem com o problema com os seus pais, acerte na discussão com o teu esposo, no problema que vocês têm para resolver, acerte na educação dos teus filhos. Então Deus, ele está o tempo todo falando conosco para que nós possamos fazer as coisas assertivamente na nossa vida. Então nós precisamos escutar sim a voz dele. Bem? Então mais uma leitura. João, capítulo 6, versículo 45, que diz o seguinte: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, veem a mim. Aqui diz que todo ensino, ele vem o quê? De Deus. Toda profecia vem de Deus e todo ensinamento vem de Deus. Então, nós temos que estarmos prontos para ouvir o Senhor quando ele nos falar. Então, Deus, ele pode falar conosco, né? Ele próprio. O Filho, Jesus Cristo, pode também falar conosco. O Espírito Santo de Deus pode falar conosco. Os anjos enviados por Deus podem falar conosco. Essa é a forma mais direta
de algumas pessoas que têm mais intimidade com Deus, uma experiência maior com Deus, e é isso que você está fazendo aqui nesse momento. Você está aprendendo a ouvir a Deus. Então você aqui nesse momento está amadurecendo esse teu lado. E eu vou estar aqui ensinando vocês durante esses 7 dias. Amém? Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz o seguinte: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Olha só o que Deus nos promete. Ele vai nos revelar, Deus revela aquilo que você precisa saber. E nós temos que saber usar isso com fé. Eu vou contar uma experiência aqui para vocês, para que através dela vocês possam ter conhecimento de causa. Eu vou dar um testemunho, não é meu, é de uma pessoa, e que foi há pouco tempo que isso aconteceu, e eu espero assim, através desse testemunho você possa refazer a tua fé em Deus, em Cristo Jesus. Eu fui para academia um outro dia, aí tem mais ou menos 1 mês, 2 meses por aí, pouco tempo. E uma personal trainer se aproximou de mim, assim, uma pessoa que eu sempre via, mas que nunca tinha parado para conversar. E eu tenho essa coisa já em mim, que as pessoas chegam em mim para conversarem. Às vezes é uma pessoa que eu nem conheço, que conta a vida dela inteira assim para mim, e eu dou conselhos, eu volto, eu oro pela pessoa, e isso é um chamado, isso é coisa de Deus nas nossas vidas, né? Então ela olhou para mim assim, de repente do nada, e disse: eu perdi o meu filho há 1 mês atrás. Aí eu, nossa, meu Deus, você tá assim falando isso pra mim, então eu sei que tranquila você não tá, porque eu tô vendo nos teus olhos a aflição, né? Mas você é uma pessoa muito forte de estar aqui trabalhando, sendo que você perdeu um filho há 1 mês. Eu não sei se eu estaria assim como você, porque você tá me parecendo uma pessoa muito forte. E ela olhou pra mim e disse: sim. E eu senti que eu ia perder o meu filho. Aí eu olhei pra ela e disse: então me conte o que aconteceu. E ela disse pra mim assim, que o filho dela tinha hábito de ir até... Nós temos aqui em Manaus, né? Pra quem não é daqui, falando agora. Nós temos a Arena da Amazônia, que é como um estádio grande, né? É um estádio grande. E lá tem uma competição de motos. Então eles fazem com cavalo de pau, né? E ele gostava muito de ir, então ele foi pra lá e foi com a moto dele, levou e tal, e não para participar da competição, mas para ver e brincar e estar lá no meio do pessoal e de pessoas que ele era acostumado a estar. Antes de ir, ele acordou, ele fez uma refeição, e aí antes dele ir, ele conversou com a mãe dele, e quando ele chegou perto dela, ele disse: mãe, eu já estou indo agora. E ela olhou para ele, ela teve uma visão, sendo que ela tinha certeza que nunca ela tinha tido visões assim, mas foi uma visão muito forte, muito real na frente dela. Ela viu ele morto dentro de um caixão. E naquele momento ela: meu filho, você não vai não, porque eu acabei de ter uma visão com você, assim, assim, assim. Ele olhou para ela e disse: mãe, deixa de besteira, a senhora nem é pessoa assim. Então, faz o seguinte, mãe, ore por mim e eu vou, e aí Deus vai me proteger. E aí ela disse: meu filho, realmente deve ser besteira, coisa minha, medo de mãe, essas coisas. Deus te abençoe. Ela disse para ele ainda: Deus te abençoe, vai com Deus. E abraçou ele, beijou ele, e ele saiu. E depois de aproximadamente 3 horas, uma pessoa liga para ela, dizendo que ele está no pronto-socorro, aqui, próximo, 28 de agosto, e ela foi correndo para lá. E quando ela chegou lá, disseram que tinha acontecido um tiroteio. Ele estava passando na moto e os tiros acertaram ele e os amigos. Aí eles disseram: 2 está bem, mas tem um que está muito ruim. Aí ela disse: como é que está um barbudinho assim? Aí já fizeram aquela cara de... E ela: meu Deus, é o meu filho que está ruim. E aí ela chegou mais perto e perguntou para um, perguntou para outro, até que ela recebeu a notícia de que ele já tinha falecido. Mas antes ela viu aquilo, né? Então nós temos que entender que Deus fala sim conosco. Deus, ele está naquele momento ali, querendo que você ore por aquilo. Quantas vezes você orou quando você acordou de noite de um pesadelo? Você orou? Então você com certeza teve um livramento do mal. Quando você teve um sonho, você levou a sério esse sonho?
e fez realmente o que era necessário, procurou interpretar esse sonho, porque a Bíblia nos ensina a interpretar sonhos o tempo inteiro. Então nós precisamos estar interpretando sonhos, verificando as coisas para que nós possamos estar próximo de Deus. Então não esqueça isso, que nós precisamos estar atentos e ter ações. E não só, é besteira da minha cabeça, não é nada não, isso não deve estar acontecendo não, isso é uma impressão ruim. E que realmente não é. É a Deus que você está deixando de ouvir. Infelizmente, isso aconteceu com ela, e ela sempre fala assim, que se ela tivesse dado ouvidos para aquele pressentimento dela ali na hora, aquela visão, ela teve uma visão nítida na frente dela, pior não teria acontecido. Amém? O vídeo está ficando muito longo, gente, me perdoem por esse vídeo tão longo, mas era necessário. Eu acredito que Deus tem propósito em todas as coisas. E nós estamos aqui para isso, né? Para adorar, para bendizer, para agradecer. Então eu vou ler o nosso salmo que eu vou ficar lendo durante todos esses 7 dias, tá? Que é, o Salmo 131, cujo título é a maturidade da fé, nos ajudando a ter maturidade da fé. Sem a fé, nós não alcançamos a Deus. Javé, meu coração não é ambicioso, nem os meus olhos altaneiros. Não ando atrás de grandezas, nem de maravilhas que me ultrapassem. Não, eu fiz calar e repousar os meus desejos, como criança desmamada no colo de sua mãe. Israel, coloque a esperança em Javé, desde agora e para sempre. Que nós possamos também colocar nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Todo-Poderoso. Então que nós possamos confiar e cada dia mais aumentar a nossa fé. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta oração agora, meu Pai, pedimos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Tu possas vir tocar com Teu poder nas nossas vidas, Pai amado. Possa nos ensinar, Senhor, a Te ouvir, a ouvir teus anjos quando Tu mandares na terra, meu Pai, a ouvir a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos protege, que nos ajuda, que é o nosso ajudador, que é o nosso intercessor junto a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que nós possamos então sempre ouvi-lo, Senhor, para estarmos debaixo dos Teus cuidados, da Tua graça, da Tua luz, da Tua misericórdia divina. Então que Tu venhas para conosco, Senhor, habitar entre nós, e que habite entre nós o Teu Espírito Santo de Deus, nos convencendo, nos amando, nos ajudando na nossa caminhada e alinhando os nossos caminhos a Ti, Senhor. Assim nós oramos. Amém?